somos peregrinos nessa terra. Abra aí comigo, somos peregrinos nessa terra. Abre em Gênesis 26. Abra aí em Gênesis 26. Gênesis capítulo 26. Gênesis 26. Aqui. Gênesis 26, 3. Nós somos peregrinos. Peregrina nesta terra e serei contigo. Peregrina nessa terra. Nessa terra é no globo. Está se referindo. Peregrina nessa terra. Deus está falando para Abraão. Peregrina. Tá? Então nós somos peregrinos e serei contigo. E te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Então, Gênesis 26, 3. Então nós somos peregrinos nessa terra. Abra em Salmo 119. Salmo 119. 18 e 19. Versículo 18 e 19. Mais uma página colada, ó. Isso. Salmo 119, versículo 18 e 19. Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. E somos estrangeiros entre os homens. 1 Pedro, abra aí, 1 Pedro. Somos não só peregrinos, mas também estrangeiros entre os homens. Segunda epístola, 1 Pedro 2, é 2. Versículo 10 e 11, ó. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus. Ou seja, eu não estava mais introduzido, porque por causa do pecado eu fui, todos foram destituídos da glória. Dessa glória é da Nova Jerusalém, que está no céu. Depois vai vir para a terra, mas estavam destituídos da glória, todos. Então aqui, ó. Vós em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Versículo 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, não só peregrinos, mas nós somos forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Então, além de nós sermos peregrinos, somos também estrangeiros entre os homens. Então, temos que saber que somos do céu e não da terra. Abra em João. Nós somos do céu e não da terra. Em João. E aí, João 18. João 18. João, capítulo 18. Aí, abre aí, João 18. Ah, 18, 33 a 37. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso a ti mesmo? Ou disseram-te outro de mim? Pilatos respondeu: Porventura, sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim,
Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não está neste mundo. Jesus está falando para Pilatos: o meu reino não está aqui na terra. Sou peregrino forasteiro. Meu reino não é deste mundo. Ó, para quem eu pertenço. Ó, onde está o meu reino? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim como ela é feita no céu. Então Jesus está falando: o meu reino não é aqui, tá? Meu reino não é aqui. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Diz-lhe, pois, Pilatos: logo, tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci. Ou seja, olha a mente de governo. Para isso eu nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha a mente de governo de Cristo. Está entendendo a mente de governo de Cristo? Então, Cristo é o último Adão, o novo homem, tá? Cristo é o último Adão, o novo homem. Efésios 2,15. Efésios 2,15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Por que fazendo a paz? Porque a Bíblia vai nos dizer que por causa do pecado houve uma parede, uma barreira que colocou o homem em Deus em separação, que foi o pecado. Houve uma inimizade entre Deus e o homem. Mas agora, esse último Adão vai fazer o velho homem, o primeiro Adão, ser transportado para esse último, e esse último Adão vai pegar em espírito, salvando o homem, o velho homem, fazendo ele, dando vida porque estava condenado, estava destituído da glória, que é do reino, que agora vai ser levado para o céu, ao seu reino, aonde vai se encontrar com quem ele havia perdido, que é Deus. Então ele vai trazer paz. Ele vai trazer paz. Então, aqui no versículo 15 diz que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um, ou seja, do homem e Deus um, porque eu e o Pai somos um. Então, o homem e Deus vão ser um. Aonde? Que vai ser um novo homem. Quem que é esse novo homem? O último Adão, que é Cristo, fazendo a paz, que é o que eu acabei de dizer. Onde o que? O novo homem consiste o próprio Cristo. Então, o novo homem, ele vai consistir no próprio Cristo como cabeça da igreja, e a igreja como o seu corpo. A igreja é o seu corpo. Efésios 1, só volta aí, só dá uma olhadinha para cima, dependendo da sua Bíblia. Efésios 1, do 21 ao 23. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e todo o nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o consistiu como cabeça da igreja, que o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ele vai cumprir tudo aonde? Em todos, nesse homem coletivo, neste corpo pleno, neste corpo coletivo que é os membros deste corpo, que é a igreja, onde Cristo é o cabeça e vai formar um corpo, entendeu? Então,
O próprio Cristo é o último Adão, o cabeça da igreja, e a igreja como o seu corpo, é este homem coletivo. Então, voltando lá em Gênesis 1:26, volta lá, Gênesis 1:26. Gênesis 1:26. Façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move da terra. Então, o homem, façamos o homem. Então, a palavra homem vem de Adão. Adão, tá? A de abelha, D de dado, A de abelha e M de macaco. Adão, que significa humanidade. Por isso, a outra revelação que eu vou entregar, hein? Quer uma? Lembra que eu falei para você que quando Deus ele criou o homem e a mulher, ele criou no mesmo dia? Lembra? No mesmo dia? E que quando ele criou o homem no mesmo dia, homem e mulher os criou no mesmo dia, os dois ele chamou de Adão. Só foi chamar a mulher de Eva após o pecado. Porque antes do pecado, os dois eram Adão. Deus chamou os dois de Adão. Por quê? Porque a palavra Adão, né, vem de Adão, né, que é humanidade. Abre lá, Gênesis capítulo 5, no versículo 2. Ó. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram, né, que foi. Foram, é plural, está falando dos dois, em que foram criados. Então, os dois foram criados e Deus colocou o nome dele os dois de Adão. Os dois eram Adão, porque era a primeira humanidade sendo criada para depois ser feita em realidade na Terra. Aí, isso é revelação demais, gente. É muita coisa. Então, Adão vem de humanidade. Então, aqui, façamos a humanidade. Então, tanto neste verso, né, 26, como no verso 27, está falando da vida humana, uma vida criada, uma vida criada mais elevada, podendo expressar a Deus, a sua imagem, a sua semelhança, e pode exercer o domínio por Deus, ou seja, o representando, dominando por ele. Adão, como o primeiro homem, simboliza o quê? Cristo. O Adão, o primeiro homem, ele vai simbolizar a Cristo. Abre lá em Romanos 5. Romanos 5. Vem, Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, tendo sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Adão, o qual é a figura, uma imagem, uma sombra. Lembra da aula, lá no comecinho da aula que eu falei que todas as coisas aqui na Terra é uma sombra, é uma imagem, que não é a primeira vez que está sendo vista, que foi feita ou que foi formada aqui na Terra. Não, tudo aqui é uma imagem do que é uma realidade, do que já existe no céu. Vocês estão vendo? Olha aqui a confirmação, mais versículo que talvez eu não disse naquela aula anterior, mas aqui está confirmando. Então, Adão, o qual é a figura, é a sombra, é a imagem daquele que havia de vir, o que é uma realidade. Então, Adão é apenas uma figura de um último Adão que vai vir para dar vida, que é Cristo, ou seja, aquele que havia de vir. Abra comigo aí de novo, nós vamos ler de novo.
1 Coríntios, capítulo 15, 45 ao 47. Vamos ler de novo. Eu não tenho preguiça de ler. Vocês sabem que eu gosto de ler. E é um curso para nós lermos, porque vai ser... Gente, só estou usando Bíblia aqui. Se eu pudesse endireitar a câmera aqui, ó, só tem Bíblia aqui. Só tem uma Bíblia aqui. Só Bíblia. Só Bíblia. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 ao 47. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural. O primeiro é natural, não é espiritual. Depois vem o espiritual, ou seja, o versículo que nós lemos anteriormente, que Adão é apenas uma imagem do que aquele que haveria de vir. Versículo 47, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor é do céu, é o que havia de vir, que é o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor aqui está em maiúsculo. Abra aí comigo em Salmos 8, vocês estão lendo Bíblia, hein? Rapaz, eu falei lá no curso, lá nas redes sociais, um curso onde vai ter só Bíblia, só vou ensinar na Bíblia. Ah, mas será? Não sei não, hein? Tô achando que isso aí é só para ganhar dinheiro, tô achando que isso daí é conversinha. Mas tá aí. Para quem adquiriu, que seja abençoada a sua vida, que você possa exercer governo sobre isso e ensinar muitas pessoas na sua família, tá bom? Como eu também, Deus me honrou nisso também. Primeiramente em mim e na minha família. Salmos 8. Salmos 8, versículo 4 ao 8. Qual é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos. Você está falando que o homem foi um pouco menor do que os anjos. Por quê? Por causa do corpo. Somente isso. Só por causa desse corpo aqui. E de glória e de honra o coroaste. Os anjos não foram, mas o homem sim. Fazes com que ele tenha domínio sobre todas as obras das tuas mãos. Ó, domínio, que é o que Cristo vai vir. Ele vai dominar a terra, ele vai governar isso aqui como um homem coletivo. Então Adão estava representando ao último homem, estava representando para que ele dominasse, porque ele tinha que representar e expressar a Deus. Então, para que pudesse, para que tenha domínio sobre todas as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas, bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Então aqui está falando sobre o domínio. Então esse texto aqui aponta para as mesmas coisas, tanto de Adão como para Cristo, tá? Os dois receberam a mesma coisa. Abra comigo aqui em Hebreus, vai lá em Hebreus. Vamos, Hebreus 2. Rapidinho, Hebreus 2. Estão vendo eu folhear a Bíblia, porque é só a Bíblia aqui. Do 6 ao 9. Gente, espero que vocês estão anotando aí. Anota aí, que senão tem como estudar, né? Só ouvir não adianta não. Hebreus 2, do 6 ao 9. Vamos ler. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é homem para que dele te lembras? Aí, ó, tá confirmando Salmos aí, ó. Você viu? Que é homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, sobre todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos teus pés.
Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que... não. Que? Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos? Jesus, porque ele veio em carne, ele se encarnou. Aquele que haveria de vir veio. Então Adão, um corpo igual eu e você, foi feito um pouco menor do que os anjos por causa do corpo. Ó, confirmando aqui, por causa, então, Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos. Vai falar isso aí lá na igreja. Vai você falar isso daí, que Jesus foi feito menor do que os anjos. Cuidado com os religiosos. Isso aqui é só para quem quer crescer em maturidade espiritual. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, porque ele veio para cumprir e morrer, para buscar aquele a quem ele havia perdido, que é o homem, por causa do pecado, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque a Bíblia diz que Deus ele se alegrou pela morte de um, porque por causa de um todos se salvaram, por causa da morte do seu filho, todos se salvaram. Mas para se salvar, tem que aceitar Cristo e ser introduzido nesse último Adão. Sendo introduzido nesse último Adão, ele foi crucificado e cumpriu o seu propósito. Aqueles que rejeitam a graça ainda está no velho homem, na carne, e está sendo condenado à perdição. Então, essa parte aqui, nós vamos ler só até o versículo 9. Então, essa parte aqui, mas alguém em certo lugar testemunhou, tá? Mas em certo lugar alguém testemunhou, ou seja, ele está falando lá de Salmos 8:4, que é o que lemos aqui, Lembra? Todas as coisas, Hebreus 6-9, testemunhou. Mas em certo lugar testemunhou alguém. Quem foi que deu esse testemunho? Mas alguém em certo lugar testemunhou. Quem que é esse em certo lugar? Alguém testemunhou. Está falando do quê? De Salmos, que nós acabamos de ler. Lembrou? Lá de Salmos 8:4. Então o salmista lá está confirmando aqui, alguém lá atrás, lá confirmou que haveria de vir alguém do céu, que iria se encarnar e se fazer homem, e iria vir para salvar o seu povo, morrer pelo seu povo, porque era o rei dos judeus. Esse era Cristo. Então aqui foi a confirmação. Escute, eu vou falar. Adão, tá? Adão como o cabeça de toda a criação. Adão é o cabeça de toda a criação, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o cabeça de todo um corpo que se faz junção de membros, que tudo é a igreja. Adão como cabeça de toda a criação. Abre lá em Colossenses. Se eu não me engano, está em Colossenses, tá? Vamos ver. Eu acho que está em Colossenses. Colossenses 1,15. Será que aqui é Colossenses 1,15? Deixa eu ver. Acho que é. O qual é a imagem de Deus, invisível, o primogênito de toda a criação. Assim como Adão é, Cristo também é imagem de Deus, invisível, porque era espírito, o primogênito, o primeiro de toda a criação, de toda.
a criação. Olha só, tão primogênito, cabeça de toda a criação significa. Lá em Gênesis 1, 27 e 28, volta lá, rapaz, Gênesis 1, 27 e 28. Gênesis 1, 27 e 28. 27 e 28. E criou Deus o homem, a sua imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, anota aí, sujeitai-a. Indica o quê? Indica que está ocorrendo uma batalha entre Deus e o seu inimigo Satanás, a quem ganhar a terra. Então, é uma batalha. Então, dominai, sujeitai-a, porque é uma guerra entre Deus e Satanás. Então, terá o quê? A vitória. Então, o homem foi criado por Deus para sujeitar a terra e conquistar a terra e restaurá-la, restaurar a terra para Deus. Por isso que Satanás já está julgado. Satanás já está julgado e sentenciado. O louco Danilo tá achando brincadeira, rapaz. Abre em João 16.